Bom, nós temos aqui, pessoal, algumas informações nesse gráfico, tá? O que mais me importa é saber aonde estão as médias e pegar os gráficos mais antigos que eu tenho aqui, tá? Então nós temos a seguinte situação aqui, ó. Eu utilizei as três faculdades de conhecimento que os gregos utilizavam para tentar prever o futuro. Exatamente. Matemática, astrologia e filosofia, tá? Então eu uni três coisas para determinar esses alvos que eu vou mostrar para vocês e eu vou pedir para vocês anotar estes valores que eu vou citar aqui e a forma de price action que eu vou estabelecer para esse final de ciclo de mercado de depressão e depois a gente vê junto se deu tudo certo ou não, tá? Então, primeira coisa, pessoal. Cara, que bosta. Eu cheguei até... Deixa eu só ver se eu tenho ainda no total... Se eu tirei já. Eu vou tentar dar um fechamento aqui de novo. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Deixa eu ver se eu tenho o total aqui. Vou ter que dar o Ctrl Z aqui, porque eu acabei deletando as minhas... não vai ter. Não vai ter. Acontece. Faz parte da vida, tá? Mas eu tinha feito um negócio muito legal, que era o seguinte. Eu separei por linhas de tempo os períodos anuais, tá? Então eu peguei de janeiro até julho. Então 1º de julho, 1º de janeiro. Eu fui fazendo isso daqui, ó. Então vou fazer aqui com vocês de novo. Janeiro. Aí pega março, abril, maio, junho, julho. Tá? Janeiro. Aí pega aqui, março, junho, julho, tá. E aí é o seguinte, o que nós vamos ter aqui, tá? Baseado em ciclos de mercado, puramente pegando só ciclos de mercado, que é uma coisa que eu sou apaixonado. A questão de ciclos de mercado é um negócio assim que mexe muito comigo, eu adoro, tá? Eu particularmente gosto pra caralho de ciclos de mercado. Eu vou mostrar para vocês que provavelmente nós estamos entre a fase da raiva e da depressão. Então, ó, podem olhar aqui embaixo, ó. Nós temos a fase da raiva e a fase da depressão aqui, ó. Fase da raiva e a fase da depressão, tá? Na minha opinião, nós já estamos nessa fase aqui, ó. Depressão, tá? Um pouquinho antes da depressão, inclusive. Um pouquinho antes. Nesse tracejado laranja, vermelho, roxo, azul, cinza. Essa é a fase da depressão, tá? Essa é a fase que a gente retomou, aliás, que a gente entrou. No caso das altcoins, foi em abril de 2023. Então, dia 20 de abril de 2023, nós entramos na fase de depressão, oficialmente na fase de depressão das altcoins. Certo? Na fase do Bitcoin e do Ethereum, nós entramos oficialmente em 15 de julho de 2023. 15 de julho de 2023, nós entramos na depressão do mercado de criptomoedas no que tange a Ethereum e Bitcoin. Tá? Essa é a fase final de acumulação, é a fase final de baixa, e eu vou explicar por que o Bitcoin provavelmente vai se segurar em determinados valores e o quanto que as altcoins ainda podem derreter e onde elas tendem a se segurar, tá? Por quê? Porque agora, baseado em ciclos de mercado, esse é o período mais importante que nós temos para operar. O período mais importante para a gente comprar criptos é agora. Mas, principalmente Bitcoin e Ethereum, as altcoins ainda elas têm uma margenzinha ainda para mais queda e ainda elas estão, na minha opinião, com 100% de valorização do que elas podem ter de queda ainda. Então elas tendem a cair 50%, várias delas, tá? Acredito que a Cardano vai bater os 15 centavos, acredito que a Polkadot também vai cair pela metade, acredito que Matic vai cair até os 36, 35 centavos, tá? Então a gente tem ainda um período curto, espaço de tempo para fazer isso, né? Eu tinha traçado várias coisas no gráfico com outras ferramentas e tal, e eu queria saber, né? Aonde que é o fundo do BTC e do total do tamanho das altcoins, beleza? Então nós temos a seguinte situação, pessoal. A queda máxima das altcoins vai ser mais ou menos
a média de 400 semanas, tá? O fundo das altcoins vai ser mais ou menos a média atual de 350 bilhões de dólares, tá? Então, se ela cair de 533 e chegar a 346 ou 350 bilhões de dólares, nós vamos ter uma queda mais ou menos aí de 36% no total do tamanho das altcoins, incluindo, se eu não me engano, incluindo o Ethereum, tá? Com o Bitcoin junto, né, nós temos ainda também um certo valor para chegar, tá? Então, assim, eu gosto muito de canais, tá? Muito de canais. Então, nós temos alguns canais, como, por exemplo, o do BTC, em que nós tivemos aí, então, esse ciclo aqui, ó, pessoal, de dezembro de 2020 a janeiro, tá? De dezembro de 2020, aqui, ó, a janeiro de 2023, foi um ciclo de lateralidade com a baixa, incluindo a baixa, tá? Ciclo de lateralidade, incluindo a baixa. E agora nós vamos repetir esse padrão, só que aqui, ó. Tá? Então a gente vai repetir esse padrão aqui. E o fundo do BTC provavelmente vai ser esse aqui, ó. Aqui, ó, pessoal. Por quê? Porque uma coisa que acontece, eu tirei as duas linhas, mas eu vou tentar colocar elas aqui para vocês. Mas a fase de depressão final, ela está presa em duas linhas, tá? Eu tirei elas aqui porque eu achei que eu já estava em live. Então eu tirei elas. E basicamente nós temos as duas linhas roxas aqui, ó. Vou mostrar vamos botar a linha pontilhada. E eu vou colocar a linha branca pontilhada aqui, ó. Tá? Então nós temos isso daqui, ó. Vocês vão ver que elas vão vir do mesmo ponto central aqui, ó. Tá? Essa linha aqui tem que ser mais ou menos 45 graus. Tá? E essa daqui, ó. Tá? Pronto. E aqui tem uma linha de alta, de longo prazo vindo aqui. E aqui nós temos uma média de 400 semanas, tá? Então, nós temos a média de 200 semanas, a média de 400 semanas. E se vocês forem ver, a média de 200 semanas, ela serviu como principal fundo do Bitcoin nos ciclos anteriores. Então, quando eu quero ver o gráfico mais longo, como com o histórico maior do Bitcoin, com os outros ciclos, né, lá de 2015, 2014, percebam que a média 200, ela sempre, em 3 ciclos, ela agiu como principal suporte. Tá? Só que agora, nesse próximo ciclo, a gente perdeu a média 200 e se manteve abaixo dela por um longo período de tempo e costuramos ela e agora nós queremos estar abaixo dela novamente. Então, a média de 200 semanas, ela não me serve mais como parâmetro para encontrar fundo. Eu tenho que dobrar ela. Por quê? Porque o mercado dobrou de tamanho. O mercado de criptomoedas, ele saiu ele chegou a quase 2 trilhões, tá? E ele chegou em um dado momento só em 1 trilhão, quase 1 trilhão só em BTC. E no primeiro ciclo, no ciclo anterior de 2017, ele chegou a meio trilhão, a 500 bi, antes de recuar para 100 bilhões e 80 bilhões e assim por diante, tá? Então, o fundo majoritário do Bitcoin não vai ser os 12K realmente. Tá? Por quê? Porque à medida que vai passando, em relação a dinheiro e tempo, à medida que vai passando o tempo é dinheiro, tá? Então, se o tempo é dinheiro, à medida que vai passando o tempo, por mais que tenha menos dinheiro ao longo do tempo e tem menos pessoas interessadas em comprar Bitcoin agora, vai chegar a um determinado valor, vai chegar a um determinado ponto em que o preço vai estar equilibrado, em equilíbrio com a demanda. Então, vou repetir. O preço, o valor do ativo, ele vai estar em equilíbrio com o tempo em que ele está naquele momento, naquele ciclo. Tá? Aí, o que eu lancei mão? Lancei mão de várias coisas. Matemática, Fibonacci, retração de Fibo. O que ele respeitou da retração de Fibo? Né? O que ele respeitou
sobre os movimentos dos astros. O que ele respeitou sobre padrões, né? E aí eu cheguei à conclusão que é o seguinte: o fundo do Bitcoin vai ser 19.200 no máximo, se ele caísse rápido, tá? E se ele não cair rápido, que é o que eu acredito que vai acontecer, porque é o que as linhas mostram. Essas linhas eu não tirei elas do nada, tá? Essas duas linhas pontilhadas, eu tirei elas de um estudo matemático que eu fiz antes de abrir a live, que eu eu falei na live que eu estava falando sozinho, tá? Então, ela vem aqui, ó, ela vem numa posição como se fosse feixes de sol mesmo, tá? E no caso de uma fase de depressão, que é a fase que eu acredito que nós estamos vivendo, nós temos basicamente o preço vai andar nessa direção aqui, ó. Tendência de baixa com dificuldade, tá? Com baixo volume. E a projeção é que ela possa durar essa baixa. E aí eu tenho duas datas específicas que eu vou ficar de olho, tá? Duas datas específicas. Dezembro para janeiro. Pode chegar no fundo máximo. Ou, no caso aqui, se for estendido, o que eu acredito que vai ser março para abril, tá? Março para abril de 2024. Aqui vai ser o final da fase de depressão. E aí o próximo ciclo depois desse período de março e abril, nós vamos ter 3 meses, na minha opinião, 3 meses, até julho, tá? De 6 a 3 meses, tá? Porque se for até dezembro, vai ser um valor. Se não, vai ser a partir daqui, ó. Se for até dezembro, vai ser aqui, esse ciclo aqui, tá? E aqui, então, é a fase da depressão, ó, pessoal. Essa aqui, ó, é uma queda com baixo volume, com barras menores. E aí eu vou justificar como isso. Por que eu acredito que isso aqui é a fase da depressão, tá? Porque esse aqui vai ser a formação do fundo dos deuses com volume baixo e é onde as pessoas, a demanda vai estar baixa, o dinheiro vai estar sendo, a taxa de juros vai se manter ainda em alta. Em algum momento aqui nesse período vai acontecer o pivô do Fed, tá? E quando acontecer o pivô do Fed, que pode ser outubro, pode ser novembro, pode ser, sei lá, dezembro para janeiro, né? No final do ano, ali a gente pode ter a última grande queda, flash crash, antes de uma alta. Mas o fundo do Bitcoin atual e mais definitivo é os $19.200, tá? Então, quanto mais próximo você conseguir comprar de 19.200, melhor. Mais bem você vai estar posicionado, vamos dizer assim, num período de longo prazo, tá?